Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Nos anos 80, a NASA conseguiu recapturar a imaginação popular pelas viagens espaciais, né? Havia perdido um pouco o interesse nisso com a invenção dos ônibus espaciais, porque era muito legal, parecia um avião. Ele decolava como se fosse um foguete, né, na horizontal, mas ele baixava, assim, como posava como um avião, era reutilizável. Isso foi muito popular na época. Até aqui no Brasil teve música do Robertinho do Recife, uma lá que fala: com a Colômbia eu vou viajar. Foi a primeira nave espacial desse tipo. Acho que foi lançada em 81 e tal. Por ser um cara super anos 80 e ter vivido a explosão da Challenger, que é sobre isso que fala o documentário, eu vi com interesse os 4 episódios de Challenger. Voo final. Antes de falar a respeito, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal Robertando, que sempre tem críticas de cinema, vídeo e outras cositas mais. Compartilhar os vídeos, dar joinha, isso ajuda bastante. Então, em janeiro de 86, eu estava começando, inclusive, a minha carreira profissional, é o meu primeiro emprego, 19 aninhos. No final do mês, fiquei sabendo, né, o mundo ficou sabendo que a nave Challenger, o ônibus espacial Challenger, explodiu, sei lá, 15, um minuto e pouco antes, depois do lançamento, televisionado, porque nos Estados Unidos tinha escola que parou para ver o lançamento, pelo seguinte: a tripulação parecia elenco de série hoje em dia. Tinha lá os brancos, mas também tinha um afrodescendente, um Asian American, né, um japonês lá, americano, e a primeira civil, tinha uma professorinha. Então era assim: olha, ela é simples, saiu da escola, vai ser a primeira civil, a primeira pessoa comum a voar no espaço. Hoje em dia pode parecer tão pouca coisa, né, para uma geração que está tão acostumada, sei lá, a lançar um vídeo no YouTube e ele viralizar e a pessoa virar celebridade em 2 dias. Nos anos 80 as coisas não eram assim. Você tinha as celebridades que eram mais ou menos intocáveis. Então qualquer pessoa que fosse uma exceção ou parecesse uma exceção com esse tipo de status quo era, nossa, endeusado, e a mídia fazia um super carnaval, né? Haja vista, por exemplo, a princesa Diana, que a plebeia que casou com o príncipe. Ela era lady já, a família dela era super mais rica. Mas como ela não fazia parte da família real e ela era uma professora primária, então, na época mesmo que estourou, né, explodiu a Challenger, tinha uma atriz famosinha na época, muito famosa, foi capa da Time, a Molly Ringwald, que era uma, depois sumiu, mas ela ficou famosa justamente porque ela parecia a menina que morava do seu lado americano, né? Ela é super... Mas enfim, então quando a Challenger explodiu, por vários motivos, isso chocou a psique americana, né? Eles adoram ser o número 1, né? E a NASA precisava daquele voo para justificar gastos e continuar, né, o seu programa lá, super ambicioso. Claro que depois teve uma investigação, depois que explodiu a Challenger. E o documentário ele fala desde da concepção, né, dos ônibus espaciais, estão lá nos anos 70 ainda, na época do Nixon, até depois o que aconteceu depois que explodiu a nave, com a investigação e tal. Eu achei uma decisão super inteligente dos documentaristas intercalar as partes técnicas que podiam ser maçantes. A gente dificilmente empatiza com válvula, boosters e coisas assim, propulsores, né, coisas assim. As histórias dos 7 tripulantes que pereceram vão sendo contadas paralelamente. Então você tem um pouco de coisa técnica, um monte de entrevista e tal, mas também depoimentos de familiares, muita imagem da época, da tripulação, de todo mundo. Então se torna uma coisa muito absorvente, né? No fundo é como se fosse a história de uma instituição que sempre tinha acertado e estava super arrogante e teve que baixar a bola depois que cometeu esse erro tão grande. E além de tudo isso, tem bastante imagem de arquivo. Então, para gente que viveu a época, é muito legal. Inclusive, ver algumas. Para quem nunca viveu a época, vai adorar ver como que era o computador, telefone, enfim. E a gente que viveu
Então tá lá, de repente aparece a professorinha treinando e você percebe que a música de fundo era do A Flock of Seagulls. É, uma sessão lá que eles mostram como que os astronautas foram apresentados para a população pela TV, era a tela dividida em três, assim. Então aparecia o astronauta, o nome dele, e ele em três posições, dividido em três a tela. Isso era muito comum nas novelas americanas da época. Dallas era assim, Dynasty, Falcon Crest. Então, a gente que tem um certo conhecimento de anos 80 gosta. Além da história, que é triste, né? Mas eles acabam contextualizando isso como uma história de aprendizado e de melhoria das coisas. Eu achei bem legal, gostei bastante, sim. Assisti de maratona. Tchau.